Quando minha mãe morreu, eu acreditava que a pior dor seria aprender a viver sem ela. Eu estava errado. A verdadeira dor começou algumas semanas depois, quando chegou o dia da leitura do testamento. Eu e meu irmão sempre tivemos uma relação complicada. Não chegávamos a brigar com frequência, mas nunca fomos próximos. Desde pequenos, ele era o favorito da família. Enquanto eu trabalhava e ajudava nas despesas da casa, ele recebia desculpas para todos os erros que cometia. Mesmo assim, jamais imaginei que minha mãe faria diferença entre nós quando partisse. No dia marcado, nos reunimos no escritório do advogado. Eu estava triste, mas tranquilo. Não me importava com dinheiro. Só queria encerrar aquele capítulo da forma mais respeitosa possível. Porém, quando o advogado começou a ler o documento, senti o chão desaparecer sob meus pés. Minha mãe havia deixado praticamente tudo para meu irmão. A casa onde crescemos, as economias guardadas durante décadas e até algumas propriedades que eu nem sabia que ela possuía. Meu nome aparecia apenas em uma pequena cláusula sem grande importância. Durante alguns segundos, achei que tinha ouvido errado. Olhei para o advogado esperando uma correção. Ela nunca veio. Meu irmão permaneceu em silêncio, mas era impossível esconder a satisfação em seu rosto. Eu me levantei sem dizer uma palavra e fui embora. Naquela noite, passei horas revivendo momentos da minha vida. Lembrei das vezes em que faltei ao trabalho para acompanhar minha mãe em consultas médicas, das noites em que fiquei acordado cuidando dela quando estava doente, dos sacrifícios que fiz para ajudá-la quando as contas apertavam. Como ela podia ter me deixado de lado daquela forma? Nos dias seguintes, tentei evitar pensar no assunto, mas a mágoa crescia cada vez mais. Então algo estranho aconteceu. Recebi uma ligação do advogado responsável pelo testamento. Ele pediu que eu comparecesse ao escritório sozinho. Quando cheguei, ele fechou a porta e retirou um envelope antigo de uma gaveta. Disse que minha mãe havia deixado instruções específicas para que aquele documento fosse entregue apenas a mim e somente depois da leitura do testamento principal. Meu coração acelerou. O envelope estava lacrado havia anos. Na frente, escrito à mão, havia apenas uma frase: abra somente quando achar que eu te abandonei. Naquele momento, percebi que minha mãe talvez não tivesse contado toda a história. E o que estava dentro daquele envelope mudaria completamente tudo o que eu acreditava saber sobre minha família. Fiquei alguns minutos olhando para aquele envelope antes de criar coragem para abri-lo. Minhas mãos tremiam. Durante dias, carreguei a sensação de que minha mãe havia me rejeitado no momento mais importante de nossas vidas. Agora, aquele envelope parecia ser a única chance de entender a verdade. Quando retirei as folhas dobradas de dentro dele, reconheci imediatamente sua letra. Era uma carta. Logo na primeira linha, senti um nó se formar na garganta. Se você está lendo isso, provavelmente acredita que eu amei mais o seu irmão do que você. Mas a verdade é exatamente o contrário do que parece. Continuei lendo sem conseguir respirar direito. Minha mãe explicava que sabia que o testamento causaria dor, mas dizia que existia um motivo que eu ainda desconhecia. Segundo ela, meu irmão havia acumulado dívidas enormes durante anos. Em segredo, fez empréstimos, investiu dinheiro em negócios fracassados e chegou perto de perder tudo várias vezes. O que mais me chocou foi descobrir que minha mãe usou parte de suas economias para ajudá-lo em diversas ocasiões sem que eu soubesse. Ela tinha medo de que ele acabasse destruindo a própria vida. Enquanto eu sempre fui responsável e consegui construir estabilidade sozinho, ele dependia constantemente de ajuda. A carta seguia explicando que a herança não era exatamente um prêmio. Era uma tentativa desesperada de impedir que ele afundasse de vez. Minha mãe acreditava que sem aquela proteção financeira, ele acabaria perdendo tudo em poucos anos. Confesso que naquele momento senti ainda mais revolta. Parecia injusto. Eu havia feito tudo certo durante a vida inteira, enquanto ele cometia erros atrás de erros e ainda assim recebia tudo. Mas então cheguei à última página. Foi ali que encontrei algo inesperado. Minha mãe escreveu que existia uma segunda parte da herança. Uma parte que ninguém conhecia além dela e do advogado. Segundo suas instruções, eu deveria receber essa informação apenas depois de terminar a leitura da carta. Com o coração acelerado, levantei os olhos para o advogado. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de abrir uma pasta que estava sobre a mesa. De dentro dela, retirou documentos que eu nunca tinha visto. O advogado explicou que anos antes, minha mãe havia comprado discretamente um terreno em uma região afastada da cidade. Na época, o local tinha pouco valor, porém recentemente uma grande empresa anunciou um projeto de expansão naquela área. O terreno havia se valorizado de forma impressionante. Segundo os documentos, aquela propriedade estava exclusivamente em meu nome. Eu fiquei sem palavras. O valor era muito superior ao de tudo que meu irmão havia recebido no testamento principal, mas o que mais me surpreendeu não foi o dinheiro. Foi uma frase escrita no final da carta. Seu irmão recebeu aquilo de que precisava. Você recebeu aquilo que merecia. Saí do escritório completamente confuso. Pela primeira vez, comecei a enxergar a situação de outra forma. Mas ainda existia algo que não fazia sentido. Se minha mãe havia planejado tudo tão cuidadosamente, por que nunca me contou a verdade? E por que manteve aquele segredo escondido por tantos anos? Eu não sabia, mas as respostas chegariam muito mais rápido do que imaginava.
Naquela mesma noite, meu irmão apareceu na porta da minha casa com uma expressão desesperada. E o que ele me contou mudou completamente o rumo daquela história. Quando abri a porta e vi meu irmão parado do lado de fora, percebi imediatamente que algo estava errado. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos e as mãos tremiam. Aquela não era a expressão de alguém que havia acabado de receber a maior parte da herança da mãe. Convidei-o para entrar e durante alguns segundos ele permaneceu em silêncio. Finalmente, sentou-se no sofá e revelou o motivo de sua visita. As dívidas que nossa mãe mencionou na carta eram muito maiores do que eu imaginava. Durante anos, ele havia escondido a gravidade da situação de toda a família. Não eram apenas empréstimos comuns. Ele devia dinheiro para bancos, investidores particulares e até antigos sócios de negócios fracassados. Algumas cobranças já estavam na justiça. Segundo ele, a herança recebida talvez nem fosse suficiente para quitar tudo. Eu não sabia se sentia pena ou raiva. Enquanto eu passava anos acreditando que nossa mãe favorecia meu irmão sem motivo, ela estava tentando evitar que ele destruísse a própria vida. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Meu irmão tirou um envelope amassado do bolso e o colocou sobre a mesa. Disse que o encontrou entre os pertences da nossa mãe poucas horas antes. Era uma carta que ela nunca enviou. O envelope estava endereçado para nós dois. Com o coração acelerado, comecei a ler. Na carta, minha mãe confessava algo que guardou durante décadas. Quando éramos crianças, nosso pai enfrentou uma grave crise financeira. A situação era tão desesperadora que a família correu o risco de perder tudo. Naquela época, ela precisou tomar decisões difíceis para manter a casa e garantir nosso futuro. Segundo suas palavras, desde então percebeu que eu havia desenvolvido um forte senso de responsabilidade. Enquanto meu irmão cresceu acreditando que sempre haveria alguém para resolver seus problemas. Ela admitia que parte da culpa era dela. Durante anos tentou protegê-lo das consequências dos próprios erros. Sem perceber, acabou tornando-o dependente dessa proteção. A carta terminava com um pedido simples. Quando eu partir, não permitam que o dinheiro destrua a relação de vocês. A família vale mais do que qualquer herança. O silêncio tomou conta da sala. Meu irmão começou a chorar. Foi a primeira vez que o vi daquela forma. Sem orgulho, sem desculpas e sem tentar culpar ninguém. Ele admitiu que havia cometido inúmeros erros. Disse que passou anos tomando decisões irresponsáveis porque acreditava que sempre encontraria uma saída fácil. Agora, pela primeira vez, estava sozinho diante das consequências. Eu não sabia o que responder. Passei tanto tempo acreditando que ele era o favorito que nunca considerei a possibilidade de que também carregasse seus próprios problemas. Mas antes que pudéssemos continuar aquela conversa, recebemos uma ligação inesperada do advogado. Havia um detalhe importante sobre a herança que ainda não tinha sido revelado. E segundo ele, aquela informação poderia mudar completamente o destino da nossa família. No dia seguinte, eu e meu irmão nos encontramos novamente no escritório do advogado. Durante todo o caminho, fiquei tentando imaginar qual poderia ser aquela informação tão importante. Afinal, eu já havia descoberto o terreno escondido, as dívidas dele e até os segredos que nossa mãe guardou por anos. O que mais poderia existir? Quando chegamos, o advogado nos recebeu com uma expressão séria. Em seguida, colocou uma pasta sobre a mesa e explicou que havia uma cláusula complementar no planejamento financeiro da nossa mãe. Ela não fazia parte do testamento principal porque só deveria ser revelada se determinadas condições fossem cumpridas. Segundo ele, nossa mãe passou anos organizando tudo para evitar conflitos entre nós após sua morte. Então abriu a pasta e nos mostrou documentos relacionados ao terreno que ela havia deixado em meu nome. Foi nesse momento que veio a surpresa. Embora a propriedade estivesse registrada exclusivamente para mim, existia uma condição escrita pela própria minha mãe. Caso o terreno fosse vendido, uma porcentagem significativa do valor deveria ser destinada à criação de um fundo familiar. O objetivo era ajudar futuras gerações da família com estudos, emergências médicas e oportunidades profissionais. Aquilo me emocionou. Mesmo depois de partir, ela continuava pensando no futuro de todos nós. Porém, ainda não era essa informação que o advogado considerava mais importante. Ele então retirou um segundo documento. Nele havia registros financeiros detalhados de mais de 20 anos. Conforme analisávamos os papéis, descobrimos algo que nos deixou em choque. Durante décadas, nossa mãe havia economizado silenciosamente quase tudo o que podia, enquanto nós acreditávamos que ela levava uma vida simples apenas por hábito. Na verdade, ela estava construindo uma reserva financeira destinada a proteger a família em caso de necessidade. Muitos dos momentos difíceis que enfrentamos no passado poderiam ter sido resolvidos com aquele dinheiro, mas ela escolheu preservá-lo para situações realmente graves. Meu irmão abaixou a cabeça ao perceber quantos sacrifícios ela fez sem que soubéssemos. Então veio a revelação mais inesperada de todas. O advogado explicou que poucos meses antes de falecer, nossa mãe alterou alguns documentos. Ela escreveu que a administração daquele fundo familiar deveria ser feita conjuntamente pelos dois filhos, não por um deles, pelos dois. Segundo suas próprias palavras, era a única maneira de garantir que aprendêssemos a trabalhar juntos. Eu olhei para meu irmão e percebi que ele estava tão surpreso quanto eu.
Durante anos fomos colocados em lados opostos pelas circunstâncias da vida. Eu era o responsável. Ele era o problemático. Eu era o independente. Ele era o protegido. E agora nossa mãe estava nos obrigando a tomar decisões em conjunto. Quando saímos do escritório, passamos vários minutos sentados em um banco da praça sem dizer nada. Finalmente meu irmão quebrou o silêncio. Com os olhos cheios de lágrimas, admitiu que passou a vida inteira invejando a minha força. Enquanto eu acreditava que ele era o favorito, ele acreditava que eu era o filho que deixava nossa mãe mais orgulhosa. Pela primeira vez, estávamos sendo honestos um com o outro. Mas quando parecia que finalmente estávamos entendendo tudo, recebemos uma ligação inesperada do banco responsável pelos bens da família. Havia uma movimentação suspeita envolvendo parte da herança. E alguém estava tentando tomar aquilo que nossa mãe passou a vida inteira protegendo. A ligação do banco nos deixou em alerta imediatamente. Eu e meu irmão seguimos para lá sem perder tempo. Durante o trajeto, inúmeras possibilidades passaram pela minha cabeça. Quando chegamos, um gerente nos recebeu e explicou a situação. Alguns dias antes, alguém havia tentado acessar documentos relacionados ao fundo familiar criado por nossa mãe. Além disso, foram apresentados papéis suspeitos que autorizariam a transferência de parte dos recursos para uma conta desconhecida. Felizmente, o banco identificou inconsistências e bloqueou a operação antes que qualquer dinheiro fosse movimentado. O problema era descobrir quem estava por trás daquilo. Com a ajuda dos advogados, uma investigação foi iniciada. Poucas semanas depois, a verdade veio à tona. Um antigo parceiro de negócios do meu irmão, o mesmo que havia participado de alguns dos empreendimentos fracassados do passado, estava tentando se aproveitar da situação. Ele sabia que nossa mãe havia falecido e acreditava que a família estaria distraída com a divisão da herança. Usando documentos falsificados, tentou assumir o controle de parte dos bens. Quando descobrimos isso, ficamos indignados. Mas graças às medidas que nossa mãe havia tomado anos antes, todos os registros estavam organizados e protegidos. A tentativa de fraude fracassou completamente. Pela primeira vez, percebi o quanto ela havia pensado em cada detalhe. Mesmo depois de partir, continuava nos protegendo. Nos meses seguintes, eu e meu irmão trabalhamos juntos para organizar o fundo familiar. Não foi fácil. Havia anos de mágoas, mal-entendidos e diferenças entre nós. Porém, aos poucos, aprendemos a confiar um no outro. Meu irmão começou a colocar sua vida em ordem. Quitou parte das dívidas, vendeu alguns bens desnecessários e passou a tomar decisões mais responsáveis. Eu, por minha vez, deixei de enxergá-lo apenas pelos erros do passado. Pela primeira vez conversávamos como irmãos de verdade. Certo dia, enquanto organizávamos antigos documentos da nossa mãe, encontramos um caderno escondido dentro de uma gaveta. Nele havia anotações feitas ao longo de muitos anos. Eram pensamentos, planos e reflexões sobre a família. Em uma das últimas páginas encontramos uma frase que parecia ter sido escrita para aquele momento. Meu maior medo nunca foi deixar dinheiro para meus filhos. Meu maior medo foi deixá-los separados. Quando li aquelas palavras, senti um aperto no peito. Durante anos eu havia acreditado que a herança era uma questão de bens, propriedades e valores. Mas minha mãe enxergava tudo de outra forma. Para ela, a verdadeira herança era a união da família. O dinheiro era apenas uma ferramenta para proteger aquilo que realmente importava. Um ano depois, nos reunimos na antiga casa dela para um almoço de família. Pela primeira vez em muito tempo, havia paz entre todos. Meu irmão sorriu ao lembrar das confusões do passado. Eu também. Não porque os problemas tivessem sido esquecidos, mas porque finalmente haviam sido superados. Naquele dia, percebi que minha mãe tinha razão. Casas podem ser vendidas. Dinheiro pode acabar. Heranças podem ser disputadas. Mas uma família que aprende a perdoar e recomeçar vale mais do que qualquer fortuna. E foi assim que o segredo escondido em um testamento acabou transformando não apenas o destino de uma herança, mas também o destino de uma família inteira.